Olá meus queridos, eu sou o Tiersnilt e tá começando mais uma review. Dando prosseguimento à lista de pedidos, hoje é dia de atender a Fernanda Pontes. Obrigado pela paciência, moça. The Accountant, ou O Contador, é um filme relativamente complicado e um tanto quanto profundo. Relativamente e um tanto quanto, não levem isso tão a sério. Ele também justifica porque o Batman estava tão violento naquele filme horrível de 2016 do qual eu prefiro não evocar o nome. A história já começa mostrando essa figura entrando em um prédio antigo ao som de disparos. Desfecho misterioso, corta pro título e então vamos parar nessa sala com duas crianças estranhas e uma normal. A garota tem o que eu não sei o que é, realmente, e o menino montando quebra-cabeças não suporta barulhos e luzes fortes. É nele que a trama vai se focar e é sobre ele que eu vou falar. O pai de Christian é um militar. Ele é casca-grossa e não aceita que o seu filho receba um tratamento normal. Ele acredita que o garoto deve sofrer e se adaptar em prol de viver adequadamente na sociedade, e é aí que descobrimos outra característica marcante do moleque. Por nada não, mas... que jeito foda de se começar um filme. Corta pro presente e descobrimos que o garotinho autista virou Ben Affleck. Não só isso, ele é um contador. Um contador que engana a Receita Federal em prol das pessoas que não possuem condições de arcar com impostos. Nada mal. Peraí, mas esse aí é o J.K. Simmons. Ok, isso é muito bom sinal. Eu já adianto que ele não vai ter uma participação muito ativa, mas 6% de J.K. Simmons é sempre melhor do que 0%, então eu não vou reclamar. Ele trabalha no Tesouro e pretende contratar os serviços dessa moça chamada Medina, interpretada por Cynthia Dye Robinson. Ele acha estranho alguém com histórico promissor como o dela continuar trabalhando na carreira de analista. Ele escuta umas desculpas aqui e ali e acaba expondo ela. Well, you're a liar, Medina. Ward of the State of Maryland's Foster Care and Juvenile Detention Systems from age 11 to 18. Então é aquele velho clichê do vou forçar um criminoso a trabalhar pra mim porque ele tem muito mais manha do que um funcionário normal. Ele mostra várias fotos pra ela onde um homem específico acaba aparecendo em todas. Ela percebendo que é o Ben Affleck acaba aceitando o caso pra desmascará-lo e também porque ela vai presa se não fizer. Aqui vemos a rotina do nosso protagonista em sua casa cubicular. Tudo é simétrico e calculado. Dá bastante satisfação, mas ao mesmo tempo um desconforto só de imaginar ele fazendo isso todo dia. Ok. Eu deixei rolar na íntegra mesmo, o garoto atua muito bem. Dá a entender que ele tem uma parcela de culpa grande pela fuga da mãe, mas eu não acho que isso seja tudo. Not on my best day. O som das armas nesse filme é espetacular, os disparos são altos e secos, não rola muito daquela coisa de satisfazer o público. Eu assisti o filme de fones e os meus ouvidos até doeram em algumas cenas. Eu tinha esquecido de mencionar isso. Ele é um assassino de aluguel nas horas vagas. Corta pra mais um flashback, nesse aprendemos umas coisas bem interessantes. Aparentemente Christian já esteve preso e foi esse homem que o ensinou a lavar dinheiro. Ele também o tornou mais sociável, sabe?
ajudando a compreender emoções humanas com mais facilidade. Depois de um tempo ele acorda do transe para falar com uma voz robótica misteriosa que o dá direções. Está virando quase um filme de agente secreto. A voz diz que talvez seja melhor pegar um cliente de verdade. Vocês sabem, um que precise de um contador e não do John Wick. Aparentemente tá vendo um desvio de dinheiro nesse laboratório de robótica. Logo de cara, o amigo do dono e diretor financeiro tenta convencer o Christian a desistir, dizendo que o sistema de contabilidade da empresa é complicadíssimo. Christian frustra o cara e pega o trabalho mesmo assim. Medina começa o caso como todo mundo, pesquisando na internet. Eu confesso que eu não entendi nada a respeito dessa investigação dela. Ela usa as informações que estão num bloquinho e começa a acessar essas páginas na Wikipédia sobre matemáticos da antiguidade. Christian conhece Lamar, o dono da empresa. Eles falam um pouco sobre finanças, mas nada de importante rola aqui, eu só queria que vocês vissem o dono da empresa. Enquanto isso, vemos um sueco que fala inglês sendo abordado por um cara bem semelhante ao Christian. Ele é contratado por um sujeito que perdeu fundos por causa de um trambique maroto que o sueco fez. Então vocês já sabem pra que serve essa cena, a gente vai ter um embate de assassinos de aluguel até o final do filme. Oh, hello. Good morning. Peraí, eu conheço você. Você é a irmã zona do Scott Pilgrim. Eu também te vi morrer num filme com Ryan Reynolds. Anna Kendrick. Lembrei. Eu gosto muito dela. Nada muito especial, eu só acho ela adorável. A personagem da Anna se chama Dana. Foi ela quem descobriu o furo nos lucros da empresa. A coitadinha tenta de todas as formas ser relevante pro Christian, mas ele simplesmente é uma pedra. Até na hora do recreio ele não quer nada com ela, tadinha. Enquanto isso, Medina consegue acesso a um vídeo do tal homem misterioso. Aparentemente mataram o cachorro dele, porque a vontade com que ele massacra esses caras não veio de uma mera perda não. O cara lá também manda pra ela um arquivo de áudio do alvo principal choramingando que nem uma menininha antes de morrer. Isso vai ser estranhamente importante daqui a pouco. Aqui nós vemos Christian sendo contador. Eu juro que dá mais medo do que ver ele sendo assassino. É incrível como o filme fica parecendo uma mente brilhante nesse momento, com as montagens do protagonista escrevendo números e fazendo cálculos feito um robô a noite inteira. Medina começa a mexer nos arquivos de som, ela vai mudando as frequências, isolando trechos, até encontrar algo que estava lá esse tempo todo. Agora, quem me dera se fosse fácil assim tirar toda uma voz de fundo de um áudio e manter um ruído tão sutil ainda lá. Enfim, essa é a rima do Solomon Grundy. Não é o Hulk cinza da DC, é um personagem folclórico do qual Christian recita os versos sempre que ele entra no seu transe frenético. Por algum motivo ele fica super empolgado ao ver a Dana e até mesmo a trata com cordialidade. E eu acho bom que trate mesmo, que tipo de monstro faria mal a Anna Kendrick? Ele prova o vazamento, mas diz que o dinheiro não foi removido de nenhuma fonte óbvia de dentro da empresa. Infelizmente ele não tem tempo de terminar, pois a esposa do dono entra na sala, dispensa a Dana, pega o valor do prejuízo com Christian e pede um relatório. E adivinha só quem voltou da Suíça bem a tempo de ameaçar o diretor financeiro. Ele obriga o cara a injetar uma dose anormal de insulina e depois o executa fazendo parecer que foi um suicídio. Isso acaba com o trabalho do Christian, do qual fica paranoico imediatamente. Agora, o quão abalada uma pessoa com esse tipo de autismo pode ficar se não conseguir terminar uma tarefa? Ele vai visitar o casal de fazendeiros mais uma vez, onde tem outro flashback. Aqui esse para justificar como ele é capaz de lutar tão bem. Olha, eu zoei no começo que ele é o Batman por motivos óbvios, mas sinceramente, com uma educação dessas eu fico impressionado que ele não tenha se tornado mesmo. Então, do nada, um grupo de assassinos aparece no sítio e fazem os velhos de reféns. Come on. Again, louder. É, menininho, tá pensando que tá lidando com quem? A cena é legal e tal, mas não dá pra colocar ela aqui, até porque não é o objetivo do vídeo. Digamos que o Christian faz bonito e ainda consegue uma informação sobre a próxima vítima. A voz robótica misteriosa tenta convencê-lo de que não vale a pena se arriscar por uma humana, mas Chris não tá nem aí, ele vai salvar a Anna Kendrick que nem que ele tenha que derrubar aquele prédio com a testa. Eu poderia fazer um comentário bem escroto sobre isso, mas eu confesso que eu também não atendo ligações de estranhos. Eu e a Anna temos tanto em comum. Tentam botar ela numa caixa, não conseguem. Ela se tranca no banheiro e Christian mata um por um.
sério, esse cara não é humano. Aliás, ponto pro roteiro e direção que finalmente retrataram a vítima sem ser uma songamonga que fica parada esperando ser salva. A Dana traz os caras com maestria até o Christian chegar. Dana descobre a verdade sobre Christian. 8 feet, 5 inches wide. Dimensions which are... Eu tô tendo uns flashbacks muito doidos de Kick-Ass agora. Medina começa a concluir que talvez o seu procurado seja autista, assim como os autores que ela havia pesquisado antes. Quanto sentido isso faz, eu não tenho ideia, mas pelo menos serviu para eu descobrir que o Lewis Carroll era autista. Além de pedófilo. Chris se hospeda com Dana em um hotel de luxo, onde eles têm uma conversinha bacana sobre impressionar pessoas. Eu não posso dizer que rola um clima entre eles aí, mas a Dana claramente gosta dele. Eu não ligaria se eles virassem um casal, mas do jeito que as coisas estão sendo construídas, essa é a última coisa que eu quero ver nesse filme. Christian começa a se lembrar de um sujeito que roubava grana do próprio negócio e depois injetava de volta para subir o valor das suas ações. Isso faz algum sentido pra você? Eu acho que não faz pra mim. Mas quem sou eu pra dizer, né? Eu sou só um youtuber. Talvez o mesmo possa estar acontecendo com o laboratório de robótica, mas isso ainda não explica por que o contrataram. What's the plan? Find the person who wants to kill her. And? Shoot them in the head. Ui. Ele chega a ver o mercenário e tenta segui-lo, o que não adianta muito. Na casa descobrimos que a esposa de Lamar está morta, deixando agora o proprietário da empresa como principal suspeito. Depois de uma busca tediosa, Medina e o amigo dela aí descobrem quem é o Chris finalmente. E o lance é que ele faz meio que o papel de um Robin Hood na região, ajudando o pessoal a sonegar impostos, que nem eu falei no início do vídeo. Só que ele faz mais do que isso, o J.K. Simmons pode explicar melhor. So you're telling me this guy risks his life doing forensic accounting for some of the scariest people on the planet, collects his fee, goes to all the trouble of laundering it, and then gives almost all of it away. Christian conclui que cedo ou tarde Dana vai sentir medo dele e decide partir deixando ela com um envelope. Talvez contendo dinheiro, não sei. Nem sei se isso é um envelope. O FBI vasculha a casa do contador e acaba encontrando algumas coisas como essas câmeras termais no quintal e uma f***ing metralhadora de Jeep na garagem dele. Depois do serviço, o personagem do J.K. Simmons fica mais um pouco na casa com Medina e os dois começam a contar as suas respectivas histórias. Ela diz que foi presa por ter matado o traficante que vendia para sua irmã. Blá blá blá, eu não dou a mínima. O Homem do Tesouro, no entanto, revela que era aquela figura que vimos no começo do filme entrando naquele prédio e sendo surpreendido por Christian. Essa reviravolta é um tanto quanto complicada. Lá vamos nós. O personagem do J.K. Simmons conheceu o mentor do Christian, aquele velho que cuidou dele na prisão. O velho quase foi assassinado pelo filho do seu antigo contratante, mas conseguiu escapar. O personagem do J.K. Simmons se recusou a seguir a pista e pegar o sujeito, e isso teve uma consequência grave. Algum tempo depois, o mentor do Christian foi solto. Sem a proteção da prisão, acabou capturado pelo filho do seu contratante e que, dessa vez, conseguiu torturá-lo e matá-lo. O que obviamente despertou a ira do Christian. Então, você percebe, de forma indireta, o personagem do J.K. Simmons é culpado? Bem, algum tempo depois, a mulher misteriosa que fala com Christian liga pro J.K. Simmons. Ok, o nome dele é Raymond. Eu não vou me esquecer mais. Pois é, meu povo, o Raymond trabalha indiretamente pro Christian. Ele também conta pra Medina a história do contador, como se a gente não soubesse. Tem também o funeral dessa mulher que foi tumultuado pelo pai do Christian, que foi alvejado e morreu ali mesmo. Eu preciso nem dizer que era a ex-mulher dele, né? Por fim, o Ray pede que a Medina o substitua no cargo quando ele se aposentar. Ele dá uma desculpa sobre arrependimento e consegue convencê-la. A sequência de ação que se segue é extensa, com o Christian invadindo a casa cheia de mercenários na tentativa de matar o Lamar. Como é ação pura essa parte, eu vou pular ela e ir direto pro desfecho. Mesmo que você não tenha assistido esse filme, eu acho que essa reviravolta ainda é esperada e meio óbvia. Nos flashbacks, Christian sempre está acompanhado do seu irmão, mas já sabemos o que aconteceu com o pai e a mãe dele, e o irmão não poderia surgir de surpresa no final da história. Então é meio que óbvio que o irmão do cara é um personagem já apresentado. Agora, levando em conta a criação que ele teve, existe alguma possibilidade desse cara não ser o assassino de aluguel que o Lamar contratou? Pois é, então pra surpresa de ninguém, Christian mata todos os capangas do seu irmão e quando o mesmo o identifica, ele larga o seu posto para protagonizar um momento de família com ele. Christian pede desculpas, mas o seu autismo o impede de demonstrar emoções complexas, o que deixa o seu irmão furioso. Os dois lutam, Christian leva melhor porque ele é o Batman e eles terminam de se entender ali mesmo. Sabe aqueles monólogos chatos que os vilões fazem antes de darem uma senhora surra no herói? Men, women, children, I give them hope. Make them whole. Do you even know what that's like? Yes, I do. E vocês querem saber quem era a voz misteriosa que dava missões pro protagonista? Well, some of our donors are more generous than others. Why, is that a good computer? Good? Doc, she could backdoor the Pentagon with that rig. Hello, Dreamboat. Shall we chat?
É, rapaz, outro plot twist bem no finalzinho, e eu confesso que eu nem vi esse chegando. Mas sabe, eu acho que existe uma coisa muito melhor do que isso nessa parte. Existe um discurso do dono do lugar muito bonito sobre autismo. Ele eleva muito a qualidade do desfecho e faz o filme parecer muito mais do que ele realmente é. Pra finalizar, Christian dá um quadro feio roubado caríssimo pra Dana, não fica com ela e dirige por uma estrada rumo ao horizonte. Fim. E este foi The Accountant, ou O Contador. Esse é um desses filmes que acabam caindo no limbo do gosto público. Ele tem ótimas cenas de ação e se vende como um filme de ação, mas as cenas onde o tiroteio rola são bem espaçadas uma da outra. O que sobra para preencher isso, obviamente, é a trama, da qual não é ruim e tem personagens bacanas nela, mas também passa longe de ser inteligente como faz parecer que é. Eu acho que o Ben Affleck é uma das melhores coisas do filme, ele se esforça bastante e devo dizer até que some um pouquinho no personagem. Ele realmente parece sofrer de algum grau de autismo com seu jeitão duro e pouco expressivo. A cara de nerd intelectual que ele faz também ajuda. Somando com o constante uso de roupas fechadas e quase nenhuma pele à mostra, ele não parece nem um pouco como um herói de filmes de ação. A personagem da Anna Kendrick bem que poderia ter mais participação na história. Ou eles poderiam simplesmente ter matado ela no segundo ato para pegar o público de surpresa, e eu falo isso porque eu senti que o filme jogou no seguro o tempo todo. Pensem comigo, e se o mercenário fosse uma versão psicopata do Christian? Quer dizer, era isso que ele deveria ter se tornado, levando em conta a criação que teve, não? A escolha do protagonista de continuar sendo uma boa pessoa, mesmo com a sua forte inclinação para machucar os outros, é um dos pontos mais interessantes sobre a história. Vendo ele combater alguém que se parece com ele só que do mal é um baita de um clichê, mas pelo menos traria mais profundidade pra história. O plot twist do irmão dá pra enxergar a 1 km vindo. Eu tava até esperando descobrir que o cara tinha morrido em um dos flashbacks só pra ser surpreendido, mas não aconteceu. Eu gosto como o comportamento do protagonista é refletido na mise-en-scène do filme, a forma como as coisas são distribuídas pela cena, sabe? Sempre com ele centralizado, isolado nos cantos. É bem legal e não nos deixa esquecer do seu toque por simetria. Isso vai meio que invertendo com o passar da história para representar a angústia dele por não ter terminado a sua tarefa. A trilha sonora é ok. Às vezes é bacana de ouvir, outras vezes passa desapercebida, mas nunca faz feio. Já os sons diegeticos, aqueles que acontecem dentro da história, são fenomenais, principalmente os disparos de armas. A cena da abertura fica realmente assustadora por causa disso. Eu acredito que se alguns elementos desse filme fossem melhor trabalhados, ele teria carisma suficiente para ser tão bom quanto John Wick. O protagonista já se parece bastante com o personagem do Keanu Reeves. Ele é sério, honrado, de poucas palavras e é um assassino implacável. A ação é bem satisfatória e existe um grau de realismo nela. Eu disse algum grau. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você me acompanhou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Por favor, curta o vídeo se você gostou e dê uma olhada no canal para ver outras reviews. Quem sabe você não se inscreve. Eu vou indo nessa e até logo.